a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo de número 4. Livro de Neemias, capítulo de número 4. Leremos o versículo de número 14. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amado e querido Deus, abençoa-nos, ó Pai. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E fortaleça-nos, Senhor, numa fé inabalável, numa esperança que jamais se perde. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O livro de Neemias, que é um livro que fala a respeito, especialmente da restauração, da reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém. E através desta restauração, através desta reconstrução, a própria restauração da cidade de Jerusalém. Edificar, construir, ou melhor, reconstruir os muros não foi o suficiente. Vemos pelo livro de Neemias que outras coisas foram igualmente importantes que se seguiram aquela obra. Uma das coisas que Neemias, após ter reconstruído toda a muralha de Jerusalém, reedificado e restaurado todas as portas de Jerusalém, eles tiveram que repovoar a cidade. A palavra que Deus nos deu na virada do ano foi reconstruindo os muros. E quando você lê o livro de Neemias, nota que a reconstrução dos muros possibilitou o repovoamento da cidade. A cidade tinha que ser repovoada. A cidade tinha que estar viva. A cidade tinha que ter gente. E Deus tem colocado no meu coração que este ano foi um ano de reconstruir, um ano que muitas coisas nós nem estamos percebendo no mundo espiritual que Deus está operando e o que nós estamos realizando para restaurar os muros deste ministério, as portas deste ministério. Mas o que seguirá a isto? Seguirá o repovoar. Vem
um momento de crescimento extraordinário e a casa se encherá. Amém? Eu creio nisso de todo o meu coração, porque eu creio na palavra. Eu creio nos princípios da palavra. E que esses princípios se cumprem. E quando nós vivemos esses princípios, as consequências desses princípios vêm sobre a nossa vida. Algo especial foi o que aconteceu em um determinado momento da obra. Houve reação imediata dos inimigos de Israel. Desde o início da obra, quando tudo estava em ruínas, não havia uma reação dos adversários. Eles estavam, digamos, em relativa paz. Mas no momento em que Neemias começa a obra, começa também uma perseguição, adversidades, problemas, os inimigos, não apenas de Neemias, os inimigos de Israel, os inimigos de Judá, os inimigos de Jerusalém, os inimigos do povo de Deus se levantaram. E o alvo sempre será a família. A família é o alvo. Interessante, o discurso de Neemias, ele não diz, lutai por Jerusalém. Nós muitas vezes dizemos, lutai pelo ministério. Não é por Jerusalém. Jerusalém está nisto tudo. Mas lutai, a Bíblia diz, e lutai sem medo, lembrando-se de que o Senhor é grande e temível. Lutai pelos vossos irmãos, lutai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Veja bem o que é dito aqui. É a família. Você precisa, eu necessito, todos nós necessitamos lutar pela família. E uma das maiores armas, eu sempre digo isto, do adversário, está no campo da intimidação, no campo do medo. O adversário trabalha, o inimigo trabalha para roubar nossa fé, nossa esperança, para infundir em nossa vida temores, receios, medo. É assim que o adversário, ele trabalha. Há um espírito de uma espécie de um terrorismo, chamemos um terrorismo mental. E diga-me se hoje a igreja, de uma forma geral, não tem sofrido esse tipo de intimidação, esse tipo de medo, como há pessoas que estão se rendendo a uma disposição mental intimidada
pela sociedade ou pelo espírito deste mundo. Como existe isto hoje na igreja? E as pessoas estão tomando suas decisões baseadas em seus medos. Nós vimos isto e temos visto isto acontecer na nossa própria sociedade, na sociedade brasileira. Quantas pessoas estão tomando suas decisões baseadas em seus medos? E eu quero dizer um argumento bíblico para você: não tome suas decisões baseadas em seus medos. Tome suas decisões baseadas em seus valores, em suas convicções. Tome as decisões baseadas, por exemplo, na palavra de Deus. Não nos medos, não nos receios. A Bíblia nos diz algo. João assim nos diz na primeira epístola de João: o verdadeiro amor, ou o perfeito amor, lança fora todo medo. O perfeito amor, ou o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Pois aquele que é dominado pelo medo não é aperfeiçoado em amor. E nós sabemos que Deus nos ama. A Bíblia diz: porque Deus nos amou de tal maneira. Não apenas nos amou, mas nos amou de tal maneira, em tal intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. O nosso destino não é perecer, mas tenha a vida eterna. Também nos diz a palavra: o que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia nos mostra, porque Ele nos amou e deu o seu Filho, como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? E acrescenta ainda a palavra: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por quê? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Por quê? Porque Deus nos ama com este verdadeiro amor, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Por que, então, esse verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque este amor, que somos por Ele amado, e uma vez que Ele nos amou, nós o amamos também, porque diz a palavra que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é um amor que conquista o nosso amor. Esse é um amor correspondido. E é por isso que somos aperfeiçoados neste amor. Mas esse amor nos dá uma segurança de que o Senhor cuida de nós e cuida com amor. Com amor.
Você poderá dizer, como Spurgeon o disse, que a soberania de Deus é o travesseiro no qual podemos repousar a nossa cabeça. Nós sabemos que Deus é soberano e que Deus cuida de nós. E que, no final, no conjunto de tudo, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Nada, absolutamente nada, poderá ser para o nosso mal. Tudo será para o nosso bem. Você tem que encarar a realidade da sua família, uma postura de fé, uma postura de uma confiança total no Senhor. E dizer como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Como eu disse, a estratégia dos inimigos de Neemias, dos inimigos de Jerusalém, dos inimigos do povo de Deus, era uma estratégia de uma política de um terror, de amedrontar, de infundir sobre aquele povo o medo, a insegurança. E é por isso que o discurso de Neemias é justamente não temais. Meu irmão, não tema. Esta guerra, pela sua família, você não vai perder. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Não temam. Esta guerra, pela sua família, pelos seus amados, suas amadas, seus queridos familiares, esta guerra você não irá perder, você irá vencer, você irá ganhar essa guerra. Talvez você esteja vivendo um momento em que você esteja olhando ruínas ao seu redor. Ruínas são coisas que podem abalar muito o nosso espírito. Quando nós olhamos coisas arruinadas, quando nós olhamos aquilo que nos custou tanto a história da nossa casa, a história da nossa família, e isso tudo está derrubado, está caído, nós iremos levantar, nada há derrubado que nós não possamos levantar. Pedra sobre pedra que foi derrubada será reerguida. Nós temos que ter esta convicção. Nós temos que trabalhar, ora, com a ferramenta para edificação, ora, com um instrumento de guerra para defesa, sempre alertas. Nós estamos numa guerra. A confiança não pode ser confundida com fé. Uma coisa é fé, outra coisa é confiança. Fé é uma convicção, fé é uma certeza, fé é algo efetivo. Confiança é algo humano, não é um dom divino. A fé é um dom divino. A fé e a confiança parecem-se, mas não são a mesma coisa.
É só você pensar. Excesso de fé não te fará mal nenhum, mas excesso de confiança já é diferente. Pois excesso de confiança, no muito confiar, e especialmente no muito confiar em si, porque a confiança é em algo, a confiança é numa pessoa, e a confiança é na própria pessoa, que se chama autoconfiança. E no muito confiar, há o descuidar. A maior parte dos descuidos acontecem aonde se confia excessivamente em algo. A história do Titanic é uma história de confiança na engenharia naval daquela embarcação. Se confiou tanto que se descuidou muito. E a tragédia aconteceu. Por que a tragédia aconteceu? Porque faltou a prudência. A confiança, muitas vezes, e eu não digo que a confiança não seja algo bom, mas não é sobre confiar em si mesmo que eu estou falando, mas de ter fé em Deus. Veja, ele diz, não temais. É o primeiro passo. Lembrai-vos do Senhor. É o segundo passo. Que Ele é grande e temível. Você tem um aliado nesta luta pela sua casa, pela sua família. E esse aliado é o Senhor. É interessante como existem textos nas Sagradas Escrituras relacionados à família e relacionados ao Senhor em uma postura de luta. Foi isto que Ana, que foi mãe de Samuel, disse, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Ela estava numa luta por sua casa, por sua família, por sua descendência. Ana ali estava nesta luta e ela então clama, Senhor dos Exércitos. A primeira pessoa a chamar Deus de Senhor dos Exércitos. Deus luta por nós. É por isso que a Bíblia diz, se Ele é por nós. Ele é por nós, Ele luta por nós. Ele luta ao nosso lado. Mas nós devemos ter o terceiro ponto muito importante. Lutai. Deus luta por nós. Eu sei que há lutas que o Senhor diz, ficai firmes, porque hoje a batalha é do Senhor. Eu sempre digo que quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Mas quando a batalha é nossa, a glória é do Senhor. Porque o Senhor luta por nós e nós devemos lutar para a glória de Deus, espada pelo Senhor e por Gideão. Nós devemos lutar para a glória de Deus. Não é porque eu sei e não tenho medo, e sei quem é o Senhor, e me lembro dele, eu não me esqueço do meu Deus. O medo te faz esquecer de quem é Deus. Eu me lembro de quem é Deus, que é grande e temível, mas não é por isso que eu não vou lutar. A Bíblia diz, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus ele dá enquanto dormem.
Isso não quer dizer que para receber de Deus você tem que dormir. Você tem que levantar cedo, você tem que granjear, você tem que se esforçar e Deus te abençoar. Porque se Ele não te abençoar, será em vão. Em vão vigia a sentinela. Não é por isso que eu não vou vigiar. A bênção de Deus não anula a minha vigilância. A bênção de Deus faz com que o meu esforço e a minha vigilância não sejam em vão. Eu quero então dizer isto para você. Todo o seu esforço não foi e não é em vão. Porque Deus dará. Deus abençoará. Mas eu tenho que me dispor e eu tenho que eu mesmo, cada um de nós, lutar. E nós precisamos lutar. E lutar pelos nossos. Sabe, muitas pessoas tomam uma postura, e uma postura dizendo, eu confio no Senhor. Essa é uma postura muito bonita. Eu confio no Senhor. E é verdadeiro. Mas confiam no Senhor e não fazem mais nada, apenas confiam no Senhor. É como as pessoas que creem numa promessa, que creem numa palavra, que creem numa profecia, mas não agem conforme a profecia. Veja bem, Davi recebeu uma palavra do Senhor, mas Davi construiu a sua vida a partir da palavra que ele recebeu do Senhor. Ele construiu a sua vida segundo a palavra que ele recebeu. Ele não ficou cômodo, quieto, esperando. Ele aproveitou oportunidades, confiante na palavra que Deus havia lhe dado. Quando ele ouviu o desafio de Golias e se indignou com aquele desafio, Davi poderia simplesmente ter partido para a luta, mas ele começou a perguntar, o que ganhará aquele que vencer o filisteu? Era ele interesseiro? Não. O que Davi estava vendo é se tudo aquilo estava somando dentro da palavra que ele havia recebido. Quando ele percebeu que aquilo era uma oportunidade no caminho que Deus estava traçando para ele, ele não temeu, ele avançou e venceu o filisteu. E toda a vida de Davi, ele foi então construindo em cima da palavra. Há pessoas que recebem palavras e que não trabalham em cima delas. Que dizem, Deus deu a palavra, isso é com Deus. Ele terá que cumprir. O problema agora é de Deus. Deus prometeu dar a terra a Israel. Não prometeu? E o que disse Deus a Israel? Entrai na terra e conquistai a terra. A promessa é que a terra seria deles. Mas eles tiveram que entrar na terra e conquistar a terra. Deus foi com eles. Nós não podemos nos acomodar numa falsa fé. E você dirá, mas
Como falsa fé? Pois a fé sem obras é nula. E se a tua fé não for acompanhada de obras, obras que sejam obras conforme a palavra, conforme a fé. Se você crê, haja conforme você crê. Lutai, é o que disse Neemias. Lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Lutai. É hora da igreja lutar pelos seus. É hora de cada um de nós lutar. Eu creio na salvação, mas eu aproveitarei a oportunidade que eu tiver para falar de Cristo. Eu creio na salvação, mas eu orarei, jejuarei, lutarei para ter isto, para que isto aconteça. Eu enfrentarei, seja demônios, sejam espíritos, sejam mentalidades, filosofias, seja o que for, eu usarei os instrumentos que eu tenho, a palavra, o bom testemunho, o sacrifício de Cristo. Lembre-se do que diz Apocalipse. Estes são aqueles que venceram. Venceram o diabo. Como eles venceram o diabo? A Bíblia diz, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Testemunho da vitória. Testemunho da vitória contra o diabo. Seja aonde o diabo estiver agindo e como ele estiver agindo. Testemunho da vitória. Pelo bom testemunho que obtiveram. Nós precisamos de um bom testemunho. Um bom testemunho nos dá vitória. Um bom testemunho nos dá vitória contra o diabo pelo sangue do Cordeiro e pelo bom testemunho na vida dos nossos, na vida da nossa casa, na vida da nossa família. Lutai. Lutai. Se esforce. Quando você está educando, quando você está se esforçando, você preserva a sua família com esforço. Você forma a sua família com esforço. Você sustenta a tua família com esforço. Você preserva o teu casamento e a tua casa com esforço de luta, com esforço de guerra. É uma guerra. E sabe, há várias coisas que mudam no nosso comportamento quando nós estamos em guerra. Uma das coisas que suponho eu que mude radicalmente numa pessoa que se encontra num estado de guerra, a atenção dela. A sua atenção e toda, digamos,
os seus sentidos estão muito mais apurados. Qualquer som a desperta. Qualquer coisa diferente, ela está no que eu vou chamar agora de um estado de alerta. Por que ela está num estado de alerta? Porque é guerra. Por que é guerra? Como disse John Piper, você não entenderá a necessidade de orar sem cessar até que você entenda que você está numa guerra. E porque estamos numa guerra, nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos compreender, e isto é algo que você lê no livro de Neemias, todos eles estavam num estado de alerta. Aonde a trombeta fosse tocada, todos deveriam concorrer, todos deveriam chegar àquele lugar e lutar ali. Eu não lutarei sozinho. Você não lutará sozinho. É por isso que existe a igreja. Deus luta por nós. Deus luta a nosso favor. Mas a igreja luta toda junta. E nós devemos, assim, lutar por todas as famílias. Qual de nós que, tendo um problema, todos não vão correr para lá? Isto é igreja. Todos vão correr para ajudar. Isto é igreja. Isto é família. Lutamos por todas as famílias da igreja. É assim. Lutai. E inicia-se dizendo: lutai pelos vossos irmãos. E quando eu luto pelos meus irmãos, eu não luto só pelos meus filhos e pelas minhas filhas, eu luto pelos filhos e pelas filhas de meus irmãos. Eu não luto apenas pela minha mulher, eu luto pelas mulheres de meus irmãos. Eu não luto apenas pela minha casa, eu luto pela casa dos meus irmãos. Nós lutamos juntos por todas estas casas, porque isto é a igreja. Senhor nosso Deus, que nós tenhamos essa postura de fé em ação, de estarmos, Senhor, num espírito alerta, mas não dominado pelo medo. Que não tenhamos medo, mas que tenhamos, Senhor, a coragem, a valentia, confiados no Deus que nos ama, sabendo que por isto o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque na certeza que somos amados, também temos a certeza que somos cuidados. E não somente o Senhor cuida de nós, mas dos nossos, e luta por nós e pelos nossos. Nós queremos nos levantar seguros de que a vitória é nossa no nome do Senhor. E lutarmos pelos nossos irmãos. Lutarmos, Senhor, pelos nossos filhos e filhas. Lutarmos pela nossa esposa. Lutarmos pela nossa casa. Pois quando lutamos pelos nossos irmãos,
quando lutamos pelos nossos filhos e filhas, quando lutamos pela nossa esposa, quando lutamos, Senhor, pela nossa casa, lutamos por nós, lutamos por Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lutar e vamos vencer. Senhor,